Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua área profissional, mas na financeira também. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. E o tema da aula de hoje, desse quadro Conteúdo de Valor de hoje, é como fazer dinheiro para investir na sua profissão. Como é que você consegue fazer o dinheiro sobrar para que você consiga investir na sua qualificação profissional? Se você quer muito investir na sua carreira profissional, na sua qualificação profissional, mas não tem condições financeiras para fazer isso no momento, você está no lugar certo. Agora, se você tem dinheiro sobrando, se você já investe, continuamente aí na sua profissão, já faz curso, já faz, formações, esse vídeo então não é para você. Ele realmente é para aquelas pessoas, para aquelas psicólogas em especial aqui, que querem realmente alguma renda extra, algum dinheiro a mais, fazer algum dinheiro a mais, que possam inclusive investir na sua carreira profissional. E eu estou trazendo esse tema porque muitas psicólogas me falam o quanto elas gostariam de investir em si mesmas, de fazer mais formações, de buscar mais atualizações, mais cursos, mas elas também falam dessa dificuldade financeira que tem para fazer sobrar esse dinheiro, para fazer com que tenha uma reserva e um dinheiro específico que seja direcionado para esse tipo de investimento, sabe? Ou porque o que elas recebem hoje vai tudo em coisas que são necessidades básicas, tanto suas quanto da sua família, Então aquilo que ela recebe já está pré-determinado, já tem para onde ir, já tem um destino aí para ir, ou porque realmente elas nem recebem o suficiente para isso que precisa, para essas necessidades básicas e acabam dependendo inclusive de outras pessoas, que pode ser pai, mãe, parceiros, colegas, enfim, O que dirá então para fazer um investimento na sua carreira profissional, na sua qualificação profissional? Isso não sobra, Elas não têm nem dinheiro para isso, acabam dependendo de outras pessoas muitas vezes para complementar aí a renda, para ajudar a pagar as contas, e aí não tem como de fato investir em si. E uma coisa bem importante de se frisar aqui, é a necessidade de investir na qualificação profissional. Por que eu trago esse tema? Porque é uma necessidade de fato e se faz presente muito nos dias atuais, estar atualizado, estar, alinhado com os cenários atuais, muito presente então nos dias atuais para o profissional da psicologia, porque, gente, o mundo está mudando. Conforme o mundo muda, as coisas, a tecnologia, as informações, o avanço, a velocidade disso tudo, nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, trabalhando dentro das organizações também, nós também estamos mudando constantemente na mesma velocidade aí que o mundo muda, ou às vezes até um pouco menor essa velocidade, porque a gente precisa ter tem um tempo aí para a gente se adaptar, a essas mudanças, e às vezes esse tempo de adaptação ele não é o mesmo da velocidade com que as mudanças acontecem. Então, por isso, e claro, da mesma forma que se o mundo muda, as empresas também mudam, as necessidades são outras das organizações. Então, tudo isso gira em torno de toda a mudança mundial, de tudo que está acontecendo no mundo. E para a gente se adaptar, a gente precisa realmente ter algumas competências aí, a resiliência é uma delas, E aí, claro, nem todo mundo pode estar preparado para lidar com essas mudanças. Nem todo mundo tem a resiliência tão bem desenvolvida. Então, nós, enquanto psicólogas, que cuidamos do outro, que cuidamos da saúde mental do outro, temos um papel muito importante aqui. Então, um conhecimento que às vezes nós tínhamos há anos atrás, de formação que a gente fez lá da psicologia, ou do conhecimento da experiência que a gente vem adquirindo ao longo do tempo,
Mas conhecimentos, experiências mais passadas, não necessariamente elas vão estar adequadas para o mundo atual, adequadas para a gente lidar com esses desafios novos, né? Porque as coisas estão mudando e os desafios mudam também. Os desafios mudando, as pessoas mudam, a gente precisa entender o que está se passando, como é que está sendo, né, essa nova formação aí de modelo mental das pessoas, né? O que se passa na cabeça delas, como que elas lidam com isso tudo e como que a gente pode ajudar, qual é o nosso papel nesse processo como um todo. E aqui eu falo tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica. Então nós, dentro das próprias organizações, ajudando as organizações a pensarem, né, o que mais que pode ser melhorado ali para os seus colaboradores, como adaptar, adequar ou readequar alguns procedimentos, né, enfim, instruções de trabalho, formas de se trabalhar, né? Então, todo esse processo gera essa mudança e nós, enquanto psicólogas, precisamos estar preparadas para lidar com as mudanças e com as pessoas, para ajudar as pessoas a lidar com essas mudanças também. Por isso, a grande importância de nós nos mantermos atualizadas, além da questão da gente se manter competitiva no mercado também, né? Esse é um outro fato importante. Quanto mais atualizada eu estou, quanto mais eu invisto na minha qualificação profissional, né, na minha carreira, mais preparada eu estou, mais competitiva eu estou nesse mercado, ok? Então isso é bem importante, é por isso a importância de trazer esse tema e principalmente para aquelas profissionais psicólogas que não têm dinheiro para investir hoje, né, numa qualificação, numa atualização, num curso diferente, numa formação, enfim, o que elas podem fazer para começar a dar esse próximo passo, né, conseguir dinheiro aí para estar à frente e buscar essas atualizações. É por isso a importância da gente falar sobre esse tema. E uma das possibilidades que eu quero trazer aqui para você, psicóloga, que quer aumentar a sua renda, fazendo sobrar dinheiro para investir na sua qualificação profissional e ser dona da própria agenda, é atuar com palestra para as empresas. Palestras corporativas, a gente também pode chamar, né? O que também acaba sendo uma porta de entrada para trabalhar com a consultoria na psicologia organizacional, certo? Então, trabalhar com palestras, oferecer esse serviço, que não necessariamente precisa ser só esse serviço, você pode continuar fazendo o que você faz hoje, né? Estando na sua área de atuação do momento aí, mas agregar, né, buscar mais um serviço da psicologia que você, enquanto psicóloga, pode oferecer para as organizações, justamente para que você consiga aumentar a sua renda, que venha um dinheiro a mais nesse sentido também, né? E a consultoria não, a palestra, né, a palestra corporativa, ela acaba sendo aí um grande recurso, a gente pode dizer assim, para captar renda aí para você também, ao mesmo tempo com que você vai estar ali, né, entregando o seu material, entregando o seu conteúdo, contribuindo para a organização e para os colaboradores dessa organização também, além de ser uma porta de entrada para atuar com consultoria para as empresas, que aumenta a sua renda e te faz dona da própria agenda, se futuramente for essa a sua opção. Mas nesse momento eu trago a palestra aqui nesse sentido como uma ferramenta que você pode utilizar para aumentar a sua renda e investir em você mesma, na sua qualificação profissional. E aí você pode usar as palestras com dois objetivos. Quando a gente fala de palestra, né, a gente pode ter dois objetivos com ela. A gente pode fazer palestras gratuitamente com o objetivo de divulgar o nosso trabalho e aí, ao invés de a gente cobrar pelo serviço, a gente oferece gratuitamente para divulgação do trabalho, para as pessoas te conhecerem. Então, esse pode ser um objetivo da palestra, mas o outro pode ser como objetivo a venda, né? A questão do recurso financeiro, de você ser pago por essa palestra. Então, vendendo a palestra por um valor justo, para fazer dinheiro e poder investir na sua carreira. A gente tem essas duas possibilidades, são dois objetivos. Mas aqui hoje, nesse quadro, eu quero te falar do segundo objetivo.
O nosso foco aqui é vender palestras e especificamente vender palestras para as empresas, porque as empresas que pagam essas palestras também, existe mercado para isso, né? Existe demanda nesse mercado para isso. Então esse é o objetivo do nosso encontro aqui de hoje. Bom, vamos lá. O que é uma palestra? Segundo o dicionário, uma palestra é uma conferência ou um debate sobre algum tema específico. Quando a gente traz a palestra para esse conceito de palestra, né, para a área da psicologia, a gente consegue perceber que é a oportunidade que nós temos enquanto psicólogas de passar informações, de sensibilizar, de conscientizar, de educar as pessoas que estão ali nos ouvindo sobre determinado tema, claro, dentro da nossa área. Que pode ser saúde mental, que pode ser clima organizacional, relacionamento interpessoal. A gente tem tantas possibilidades, a gente tem um mundo de possibilidades que nós psicólogas conhecemos ou temos a capacidade, a competência aí para fazer alguma palestra. Existe um mundo de possibilidades. E geralmente uma palestra ela tem a duração de 1 hora em média. Às vezes ela passa um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Quando é muito mais do que 1 hora, às vezes ela já não é mais uma palestra, ela pode ser uma aula, enfim, uma masterclass, ela pode ser um workshop, uma oficina, enfim, tem várias possibilidades. Mas geralmente, quando a gente fala de vender palestras para as empresas, a gente está falando de uma média aí de 1 hora, de 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Por quê? Porque as pessoas também, quando estão dentro das organizações, nem todo mundo, gente, o nosso tempo fora das organizações ele já é bem escasso. E quando a gente leva alguma palestra para as organizações, o tempo das pessoas lá dentro também é bem escasso. Então nós precisamos adequar o nosso conteúdo ao tempo disponível dessa organização. Então geralmente aí é em média 1 hora de palestra corporativa, o que as empresas acabam contratando. E aí, claro, essa 1 hora pode ser dividida em uma parte da sua explanação, uma parte, um percentual aí desse tempo para perguntas, respostas, para, enfim, debate, e aí pode fazer um bem bolado aí como você achar melhor, ok? Pensa comigo, independente da área da psicologia em que você trabalha, um tema comum do nosso conhecimento base, qual que é? Gente, é a saúde mental. Saúde mental é o nosso conhecimento base dentro da psicologia. Então, como eu falei, nós temos várias possibilidades de palestras para oferecer para as organizações. E às vezes a gente pode ter conhecimento em áreas específicas da psicologia e oferecer palestras específicas também. Mas você, mesmo que você não atue ou nunca tenha atuado dentro de uma organização, um conhecimento base que nós temos é a saúde mental. E nós sabemos que a pandemia ela abriu muitas portas nessa área para profissionais como você, que trabalha, que é o expert aí em saúde mental, para tratar justamente desse tema ali dentro das organizações. Por quê? Porque o número de casos acabou de depressão, ansiedade, estresse, enfim, dos transtornos mentais acabou aumentando ainda mais nesse período da pandemia. E as empresas elas realmente se viram bem perdidas em muitos casos. A própria questão do home office fez esse movimento interno nas pessoas também, de não saber às vezes lidar com trabalhar em casa, com o filho junto, com o marido junto, com as demandas de fazer almoço, e, enfim, as demandas da casa, em conciliar isso tudo, além de toda essa questão da insegurança daquele momento, de não saber o que ia acontecer, do medo, do medo de adoecer, do medo de morrer, existia um medo grande ali de morrer. Então tudo isso, todo esse movimento da pandemia causou alguns reflexos, teve alguns reflexos e a gente ainda percebe esses reflexos, ao longo desse tempo que já deu uma acalmada aí, mas nós percebemos esses reflexos ainda nas pessoas, e não só nas pessoas, mas dentro das organizações, porque as pessoas impactam as organizações, elas estão lá dentro, elas estão trabalhando lá dentro. Então isso vai impactar em faltas, o absenteísmo, em afastamentos, inclusive pelo INSS, em turnover, em rotatividade, a pessoa não quer mais trabalhar naquela organização ali, ela
né, ficou com receio, não gostou mais da forma de trabalho, enfim, daquele movimento ali de ter que trabalhar em casa, ela quer trabalhar presencial ou vice-versa, ela acostumou a trabalhar home office e agora a empresa pediu para ela voltar, então ela está saindo. Tudo isso acaba refletindo, impactando, enfim, dentro das organizações, né? Então, não só no ser humano que está lá dentro ou que está fora das organizações, porque impacta a família dele também, mas da organização, das empresas em si, dos processos que estão ali. Eles precisam rever muitas coisas. Então, isso tudo, esse processo da pandemia, embora tenha tido um reflexo muito negativo para o mundo, como, né, de uma forma geral, como um todo, mas para o profissional da psicologia acabou abrindo portas, porque chamou a nossa atenção, chamou as empresas para atenção para nós, né? A atenção das empresas para o nosso trabalho. Então isso foi um ponto bacana, porque nós ganhamos aí alguns pontos e mais mercado, mais abertura de mercado, que é dentro das organizações. Então essa procura pelos serviços da área da psicologia, inclusive da consultoria, teve uma grande expansão. E a palestra é um dos serviços que nós podemos vender para as organizações, né? Dentro da própria consultoria, a gente pode oferecer a palestra também. E às vezes e muitas vezes ela pode ser, inclusive, a porta de entrada para você oferecer outros serviços de consultoria, se assim você desejar. Aqui nós estamos falando da palestra, de inserir a palestra corporativa no seu portfólio, justamente para aumentar a renda, para você conseguir recursos aí para depois se qualificar, né, investir em cursos, em formações, em coisas que são importantes aí para a sua carreira profissional. Certo? Mas também não dá para deixar de dizer que há uma porta de entrada para a consultoria. E muitas empresas buscam profissionais para falar desse tema, principalmente porque a palestra ela acaba sendo a principal atividade para sensibilizar e para conscientizar sobre os cuidados relacionados à saúde mental que os colaboradores precisam ter. É como se fosse um recurso que a empresa pode disponibilizar ali para eles, pode oferecer para eles, né, para esse primeiro passo, sabe? Que é criar essa consciência, que é mexer um pouquinho com isso, que é trazer informação, né, conhecimento para as pessoas. Embora atuar com consultoria de saúde mental para as empresas, isso vai muito além, né, de uma palestra, muito além, tá? Mas como pode ser uma porta de entrada, ela é bem importante porque você pode desenvolver depois outros serviços e assim você aumenta a renda e ainda é dona da sua própria agenda. Nós temos então demanda das empresas, a gente sabe que existe essa demanda para palestras e o seu know-how, o seu conhecimento sobre saúde mental. Então, se eu tenho esses dois ingredientes aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade para vender, né? Então vamos vender palestras aí para as organizações e fazer dinheiro com isso. Para quê? Para investir na sua qualificação profissional, para que você tenha essa renda separadinha ali para te ajudar na tua qualificação profissional. As palestras elas demandam pouco tempo, né? E de maneira geral elas são bem remuneradas. Mais que um atendimento individual na clínica, por exemplo, ou uma hora de contrato CLT, de carteira assinada também, tá? Então, o valor hora da palestra, ele acaba sendo maior. A gente nem cobra por valor hora, a gente cobra por palestra, mas geralmente é uma hora, às vezes pode passar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Acaba sendo um valor fechado também. Então, assim, dessa forma, você consegue incluir a palestra ou as palestras, né? Você pode ter várias possibilidades aí, vários temas de palestras, você pode incluí-las no seu portfólio, porque elas vão caber aí na sua agenda. E você pode aumentar a renda com elas, podendo investir mais na sua carreira. Para você usar a palestra corporativa, né? Essa palestra para as empresas, você falar para os colaboradores de determinada empresa como um serviço, né, para fazer dinheiro e investir na sua qualificação profissional, um bom jeito de começar é dar uma olhada nas datas importantes do calendário do ano, sabe? Incluindo o janeiro branco,
que é o mês, né? Tem toda a alusão ali aos cuidados com a saúde mental, a importância da saúde mental, né? Então, independente se você já passou de janeiro, não passou, né? Mas contempla isso no seu calendário aí de possibilidade de palestra, que é o Janeiro Branco. Uma outra possibilidade importante de você contemplar no seu calendário de palestras é o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio, onde inclusive várias empresas buscam pessoas, profissionais da psicologia, principalmente da psicologia, né? Que falem sobre isso, né? Que tragam esse assunto à tona, que era muitas vezes, e muitos anos atrás, um tabu falar sobre suicídio dentro das empresas. Hoje não é mais. Por quê? Porque nós temos um mês específico durante o ano para trabalhar esse tema. E as grandes organizações, pequenas também, médias também, mas principalmente as grandes organizações, elas acabam trabalhando um pouco mais forte isso, né? As médias também trabalham, as pequenas também, dependendo do nível de consciência, tá? Mas já existe um movimento muito bacana e muito maior nesse sentido para trabalhar também o Setembro Amarelo. Então é mais, além do Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, é importante que você identifique essas outras datas, né, durante o ano, que você pode produzir alguma palestra para oferecer para as empresas. Nós temos em abril, que tem o Dia Mundial da Saúde, que dá para trabalhar a saúde mental, tem da saúde e segurança do trabalho. Então, assim, ó, tem várias possibilidades. Dá uma olhada, elenca algumas datas específicas ali que faz sentido para você e, claro, de acordo com a sua disponibilidade de tempo para pensar em palestras, né, daqueles assuntos ali. Às vezes você vai pensar assim, Candice, esse ano eu só vou fazer pensando no Setembro Amarelo. Em setembro, antes de setembro, claro, você tem que fazer esse projeto e essa proposta para as empresas antes, mas eu só vou me concentrar nisso, ou vou achar ali lugar na minha agenda para disponibilizar essas agendas, esses espaços para atender empresas, mas só nessa palestra. Ok, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade de agenda também, né? Sua disponibilidade. Mas caso você tenha essa oportunidade de colocar outras palestras, de pensar em outras palestras, né, durante o ano inteiro focado na psicologia, busque isso, porque é mais um recurso, é mais uma ferramenta que você pode ter aí, que pode aumentar muito a sua renda, né, nesse processo, e você vai conseguir investir um pouco mais na sua qualificação profissional também. E quem sabe aí, sendo uma porta de entrada para a consultoria, você vai devagarinho conquistando as organizações e ainda se torna dona da sua agenda. Então, tenha esses temas de palestras corporativas no seu portfólio, né? Você olhou lá o calendário, coloque esses temas de palestras no seu portfólio. Nas suas redes sociais, divulga isso, aonde você tem alguma rede social, independente de qual delas, mas inclusive também a gente pode trazer aqui o próprio LinkedIn, né? Traz isso para o próprio LinkedIn, que é uma rede social corporativa, profissional. Na verdade, ela é uma rede profissional. Então, é importante que as pessoas das empresas estão lá, os RHs estão lá também, né? É importante que lá você também tenha algum acesso a algum perfil comercial e consiga divulgar o seu trabalho por lá também. Isso é bem importante. Além de enviar também o seu portfólio para algumas empresas aí do seu interesse, né, que você tem interesse em vender a palestra para elas. Então isso também é bem importante, aí você pode encaminhar juntamente aí com uma breve apresentação sua, para que, se a pessoa ainda não te conhece, né, ela vai te conhecer um pouquinho ali. Mas além disso, antes de cada data, você também deve fazer a divulgação em separado do tema específico da palestra para aquela data específica. Inclusive, novamente, nas redes sociais, né, incluindo o LinkedIn, na sua lista de empresas, enfim, aprofundando um pouco mais aquele tema específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fez lá, tem no seu portfólio, né, algumas possibilidades, alguns temas de palestras para datas específicas durante um ano inteiro, tá? Você tem lá vários temas de palestras. Só que a gente chegou lá no Setembro Amarelo. Antes do Setembro Amarelo, porque se é no mês de setembro, é no mês de setembro que as empresas vão querer contratar alguém para falar com seus colaboradores.
Então, antes disso, um mês antes, um mês e meio antes, você já começa a fazer como se fosse uma campanha sua, especialmente para aquele tema ali. E aí você vai divulgando, vai entrando em contato com as empresas, né? Vai divulgando nas suas redes sociais, falando um pouquinho mais que está chegando o Setembro Amarelo, que você tem, né, um conteúdo aí, uma palestra bem bacana para oferecer para as empresas, sabe? Você já vai fazendo essa divulgação para não deixar para setembro, porque se é em setembro as empresas precisam se programar para te contratar antes aí, né, para levar esse tema para as organizações, né? Então tem que ser feito com antecedência para que a empresa também tenha tempo de pensar no assunto e realmente te contratar, pedir a tua proposta, fechar o briefing contigo, enfim. E nesse momento você ainda não informa o valor da palestra, tá? Quando você divulga isso. Você pode colocar uma observação ali no seu portfólio ou na sua rede social, né? Se você quer saber mais informações ou para orçamento, entre em contato com Você pode deixar o seu WhatsApp, você pode deixar o seu e-mail, ou você pode deixar os dois, né? Porque daí a empresa, dependendo da preferência dela, ela vai entrar em contato com você, no próprio telefone mesmo, certo? Então isso é bem bacana. A gente já faz uma prévia disso antes da data, né? Para que você consiga ter tempo hábil de vender a sua palestra aí para as organizações. E aí um ponto importante aqui, a partir do momento que a empresa ela pede um orçamento, é legal você enviar um formulário para o briefing dessa palestra, mesmo que você já tenha essa palestra pré-formatada, né? Porque você pode já pré-formatar aí com os temas que você quer trabalhar, coloca ali alguns dados, pede alguns dados da empresa, quantas palestras a empresa vai precisar, porque às vezes ela pode ter muitos colaboradores e ela quer, de repente, proporcionar para que mais pessoas assistam, então ela vai querer horários diferentes. Então, peça aí algumas informações que pode ser importante para você montar depois a sua proposta comercial. E aí já vai entendendo um pouquinho qual que é o objetivo dessa palestra para aquela empresa ali. Por que ela está trazendo, sabe? Deixa algumas perguntas abertas para você entender o que já é feito, né, na organização relacionada à saúde mental, aquele tema específico, se já foi feito em algum momento, né? Isso tudo vai te dando indicadores ali para você entender um pouquinho mais da realidade dessa organização. E claro, na hora que você formata, né, a palestra voltada a essa organização, você pode adaptar essa linguagem, né, falar de coisas que façam mais sentido para essa empresa, adaptar algumas coisas, sabe? Então, você já tem uma palestra pré-formatada que você vai usar em todas as empresas que você for contratada, né? Suicídio eu vou usar nesse ano essa palestra para todas as empresas que me contratarem. Só que, dependendo do retorno das respostas do briefing, você pode adequar algumas coisas para que a empresa perceba que você teve todo um cuidado para falar com aquelas pessoas ali, levando em consideração tudo o que ela escreveu, o que ela respondeu ali no briefing, ok? Então, olhar para isso é bem bacana e dar uma personalização aí também na sua palestra, né? Para a empresa, ela olha isso de uma outra forma. Então, o briefing, ele te ajuda para fazer a proposta comercial, mas ele também te aproxima um pouco mais da empresa, né? Porque você vai entender melhor aí a necessidade dessa empresa. E olha só, você entendendo um pouco melhor a necessidade dessa empresa, isso também pode te dar ideias, insights, para você posteriormente oferecer outros tipos de serviço voltados à consultoria aí na área organizacional, da psicologia organizacional, para essa organização, para essa empresa que está te contratando. A palestra ela garante uma renda a mais que você também poderá separar para investir na sua qualificação profissional, ao mesmo tempo que vai ganhando espaço dentro das organizações, ou seja, você aumenta a sua renda e abre esse caminho para esses outros serviços aí de consultoria, podendo ser dona da sua própria agenda. E esse, gente, é um serviço que toda psicóloga pode oferecer para as empresas, todas. E lucrar, inclusive, de uma forma justa,
né? Sem comprometer o seu trabalho atual. Por quê? Porque você pode oferecer, inclusive fora do horário de trabalho. Tem empresas que têm turno, trabalho em turnos. Você pode negociar com eles, fazer as palestras em horários diferentes do que você trabalha hoje, né? Ou fazer de forma online, ou ainda fazer gravado. Tem pessoas que às vezes querem ter uma palestra disponibilizada lá na área deles de educação corporativa. Às vezes elas têm uma plataforma, né, essas empresas de educação corporativa com cursos online e tal. E às vezes ela pode te contratar para gravar uma palestra e você disponibilizar lá. Então, olha quanto recurso financeiro você pode fazer, você pode conseguir com palestras corporativas, além de, inclusive, abrir esse caminho aí para a consultoria, aumentando a sua renda e te fazendo ser dona da própria agenda. Bora colocar essa ideia em prática?